Eu não sei se você já se deu conta, mas parece que tem dias que todas as forças do mal emergem das catacumbas, saem das profundezas do inferno e resolvem atacar em conjunto. Sobre esse assunto um tanto quanto assustador, mas real, eu quero conversar com você daqui um pouco. Mas antes, lembrá-lo, convidá-lo a se inscrever em nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais, participar dos mecanismos de manutenção e sobrevivência financeira do nosso canal. Apoia-se, temos o Superchat quando das estreias e das lives, temos as alternativas de Pix e depósitos em conta corrente para quem quiser e puder. Pois bem, ontem, enquanto eu fazia o boletim direto lá do Museu da República, pipocou a informação de que havia uma notícia de que Bia Kicis, a deputada federal aqui do DF, não seria mais indicada para o STF. No momento, eu pedi que as pessoas tivessem calma, porque o assunto me parecia um tanto quanto extemporâneo e eu não tinha informação suficiente. Terminado o boletim, entrei em contato com o Evandro, que é a pessoa com quem eu tenho conversação sempre dentro, lá no gabinete da Bia Kicis. O Evandro me mandou a nota e a gente ficou sabendo, eu fiquei sabendo, que havia circulado no Antagonista uma informação de que a Bia Kicis não seria bem-vinda para presidir a CCJ por alguns membros do STF. Ora, o STF tem que cuidar do STF. Eu queria entender qual é a lógica que pode fazer com que a preocupação dos ministros do STF possa ter impacto e relevância dentro do Congresso Nacional. Me explique, por favor, isso. O que o cu tem a ver com as calças? Cada qual no seu quadrado. O que os ministros do STF têm que se preocupar com quem irá ocupar a CCJ? Eu tenho todo apreço à tese da divisão dos poderes. Ora, o judiciário cuida das questões do judiciário, o legislativo cuida das questões do legislativo e o executivo do executivo, e vamos tentar viver em harmonia. Hoje, só quem serve para esculhambar e que serve como porta-voz de fofoqueiro e de puta rampeira de esquina é a mídia. Essa é a verdade. A mídia se transformou em porta-voz de lavadeiras. E moralmente há uma aliança muito forte entre o Antagonista, entre a Globo e o UOL. Eles trabalham em conluio, tanto assim que o Antagonista deu a nota ontem, e hoje todo o Globo, todo o arsenal do Globo está centrado nisso. Eu não sei se o UOL publicou alguma coisa, porque eu não olho aquela porcaria. Eu não perco tempo lendo conteúdo daquela bosta do UOL. Não sei o que está circulando no UOL. Às vezes, quando eu fico sabendo, é quando eu recebo algum link, alguém me avisa. Da mesma forma que a gente fica sabendo às vezes do que acontece na TV Globo, quando os conservadores idiotas replicam links de BBB e outras porcarias da Globo. E eu já disse aqui que o problema dos conservadores é que eles dizem que são contra a Rede Globo e vivem babando para a programação da Rede Globo. Mas essa é outra questão. Pois bem, aí parece que os infernos todos, os demônios todos hoje acordaram assolados, aguçados, querendo o sangue, querendo o pescoço da Bia Kicis. Dizem que é o STF que não aceita. Respeito por demais os ministros do STF.
Creio que eles tenham coisas mais importantes a se preocupar do que se meter, do que querer interferir, do que querer decidir quem será o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Posso estar enganado, mas seria uma coisa totalmente estapafúrdia a Câmara dos Deputados se sujeitar a uma intromissão desse nível em uma ação que é orquestrada pela mídia. É a mídia que se fala que um ministro que não quis se identificar, olha, lá dentro, todos eles têm uma coisa chamada intocabilidade do cargo. Eles todos têm coragem suficiente para dizer assim, eu sou contra a Bia. Se um dos ministros vier a público, lá tem ministros corajosos, que não estão nem aí para a opinião pública, Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes, eu queria escutar de um deles dizer assim, olha, esses mais peitudos, que são esses dois principalmente, o resto, meu Deus do céu, mas principalmente esses dois, o Gilmar Mendes e o Marco Aurélio Mello, um deles disser assim, olha, não considero a dona Bia Kicis a pessoa adequada para comandar a CCJ. Aí se estabeleceria um diálogo e se poderia questionar, por exemplo, o que fez o STF quando a Câmara dos Deputados foi presidida desde 2016 por um sujeito que está nas planilhas de corrupção com o codinome de Botafogo e se abraçavam e conviviam bem. E o Botafogo estava numa posição muito acima daquela da Bia. Me parece que é muito mais intriga da mídia do que mesmo preocupação do STF. Porque, volto a dizer, na minha opinião, o STF tem coisas bem mais importantes do que se preocupar do que a eleição da presidente da CCJ. Ah, mas a Bia Kicis tem a PEC da Bengala. Olha, a PEC da Bengala é uma necessidade. Até eu sou contra a PEC da Bengala. Porque a PEC da Bengala só vai atingir os ministros que forem efetivados a partir da sua promulgação, porque nenhuma lei retroage. Ou seja, o Cássio e quem for indicado, o próximo indicado, ainda será aposentado aos 75 anos. A minha tese para ministro do STF é bem diferente. Eu defendo um mandato de 6 anos para ministro do STF sem recondução e com idade mínima de 60 anos e atuação mínima de 30 anos efetivos dentro do judiciário, dos quais 15 como advogado no mínimo. É a minha tese. Porque não pode alguém que foi juiz a vida toda ir para o Supremo sem jamais ter passado como advogado. É a minha tese. Eu tenho direito a ter opinião. Então, na verdade, quem é contra a ida da Bia Kicis para a CCJ é esse grupelho da mídia. Volto a dizer, é uma cruzada, são os demônios que resolveram se reunir para atuar em conjunto. Eles estão assim, se você olhar a capa do Globo, é só Bia Kicis não pode assumir, Bia Kicis é eu não sei o que, Bia Kicis é não sei o que. Vamos observar o que há por trás disso, vamos nos informar. Ela é qualificada? É. Eu tenho divergências quanto à forma de atuação dela? Claro, todo mundo sabe. Eu creio que a Bia Kicis exerce um mandato de deputada federal digno e correto, mas peca na não organização e na não mobilização dos conservadores aqui do DF, mas essa é a minha opinião pessoal. Agora, não vou dizer em momento algum que ela não exerce, que ela não realiza um grande mandato de deputada federal. Ela pode estar falhando, na minha opinião, para a organização dos conservadores no DF. Mas isso é opinião pessoal.
Agora, negar que a Bia Kicis é uma deputada atuante, uma deputada de enfrentamento, isso não tem como negar. Então, os demônios se levantaram. Da mesma forma, é preciso ainda observar e ver o desdobramento dessa ação do YouTube retirando do ar o Terça Livre. É um precedente perigoso, mas é um precedente de algo que já vinha sendo anunciado. Portanto, vamos observar com atenção. Volto a dizer, os conservadores, o tio Trump, não se deram conta da necessidade de construir ferramentas alternativas, redes sociais alternativas desde o primeiro dia que assumiram o poder. E agora, todos os conservadores no mundo todo estão pagando por esse equívoco do Trump. Da mesma forma como na área de comunicação, o governo Bolsonaro erra ao não ter uma ação proativa em termos de Agência Brasil. Não quero que a Agência Brasil vire Agência Chapa Branca. Quero que a Agência Brasil se transforme numa agência verde-amarela e que se transforme, que se assuma e que seja um contraponto para a emissão de conteúdo jornalístico para a divulgação dos atos positivos do governo e assim a sua distribuição para milhares de sites, rádios comunitárias, jornais comunitários pelo Brasil afora. São questões que nós precisamos discutir. Mas essa questão dessa cruzada contra a Bia Kicis me parece ser apenas uma ação orquestrada desta banda que é a banda mais podre da mídia, é a banda mais raivosa da mídia, é a banda realmente que dissemina o ódio e é a banda negacionista. Até hoje, essa banda da imprensa nega-se a aceitar a vitória do Bolsonaro e nega-se a aceitar o protagonismo dos conservadores. Vão lá, chorem na cama, cheirem suas cocaínas, bebam suas cachaças, busquem seus amantes, mas chorem na cama que é um lugar quentinho e deixem o Brasil e os brasileiros viverem em paz. Antes de encerrar, vou dizer mais uma vez, compartilhe o nosso vídeo, ajude na manutenção do canal pelo Apoia-se, pelo Pix, participando do Superchat sempre nas nossas lives. E lembre-se, sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.